Vamos lá então. E eu queria compartilhar um texto aí com vocês. A pastora chega na quinta-feira e ela vai estar junto conosco aqui. E eu queria compartilhar esse texto com vocês. Esse texto ele queimou no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro. Não, vamos fazer ensaiadinho, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do verso de número 11. Joia. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso 11. Amém? Encontraram aí? Diz assim um texto: depois dele vinha Samá, diga assim comigo, Samá, filho de Ager de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu. Diga assim comigo, o exército israelita fugiu. Mas o texto diz assim: mas Samá permaneceu em sua posição no meio e derrotou os filisteus. Desse modo o Senhor lhe deu grande vitória. Diga aleluia. Meus irmãos, esse texto conta a história, uma breve história desse personagem que talvez você ouviu falar dele tão pouco. Esse personagem que a Bíblia fala, ele é um dos valentes de Davi. Davi foi um dos reis mais poderosos da terra, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era temente a Deus, um homem em que Deus achou nele graça. E quando Davi se levanta como um rei, Deus coloca, meu irmão, ao lado dele homens. Davi vai dizer que numa das suas passagens, ele vai dizer que os homens para estar do seu lado deveriam ser homens nobres. O que significa homens nobres? Homens de valores. Davi não queria, meu irmão, ao seu lado qualquer pessoa. Davi não colocava para andar ao seu lado. Você imagina o exemplo que eu estou dando aqui para você? É como se fosse um presidente que ele escolhesse uma guarda de elite. Essa guarda era a guarda de Davi. E Davi não colocava diante dele qualquer pessoa. Esses homens não eram escolhidos só pela força, só por ser um guerreiro. Mas primeiro esses homens eram escolhidos pela nobreza que eles tinham. A nobreza de valores não externos somente, mas de valores internos. E é isso, meu irmão, que às vezes eu olho para o nosso tempo, para o nosso dia, e eu vejo que tem faltado homens e mulheres com esse valor. Se você tem esses valores no teu coração, segundo a palavra de Deus, você é alguém nobre. O que é alguém nobre? É alguém que não é comum. É alguém que não é como os outros, mas alguém que tem estima. O que significa um homem nobre? O que significa uma mulher nobre? É pessoas que têm princípios na sua vida. É gente que não negocia aquilo que é colocado em suas mãos. São gente que para eles, meu irmão, o princípio é mais importante do que o dinheiro. Que para ele ajudar o outro é mais importante do que vencer. Eu me lembro de algumas cenas, principalmente em Olimpíadas, em competições. E eu me lembro de uma cena de uma maratona, e que havia um homem ali que ele estava em terceiro lugar, quarto, terceiro lugar. E ele estava correndo e ele percebe que a pessoa à sua frente começa, porque estava numa maratona no final dela, começa a perceber que ele está tendo cãibras terríveis. Cãibras que ele malemar conseguia ficar de pé, e faltava alguns metros para a linha de chegada. E aquele moço poderia simplesmente dizer: graças a Deus, Deus está me dando a vitória, eu vou passar na frente dele.
Mas ele pega, em vez de ele se preocupar em cruzar a linha de chegada, de pegar a próxima classificação, de subir ao pódio, para ele mais importante é pegar aquele homem cheio de câimbras, colocar ele do lado e caminhar a linha de chegada. Eu não sei quem venceu essa corrida nesse dia, eu não me lembro quem subiu no pódio, mas eu me lembro dessa cena. O que é isso? Isso é homem nobre. É gente que a nobreza para ele, os valores é mais importante do que qualquer outra coisa. É gente que ele percebe que ele prefere perder dinheiro do que perder princípios. É gente que prefere perder uma oportunidade do que o seu caráter ser deformado. Isso, meu irmão, são homens nobres. Isso são mulheres nobres. E era esse tipo de homem que Davi colocava do seu lado. Davi não andava com qualquer pessoa. E quando a Bíblia fala da história desse homem que fazia parte desses valentes de Davi, e esses 2 versículos aqui, a Bíblia traz um relato sobre ele. E a Bíblia vai dizer que Samá, ele está lá no campo de batalha, e num tempo em que os filisteus se levantaram, os filisteus se reuniram, os inimigos do povo de Deus se reuniram e marcharam contra o povo de Deus. Nesse instante, com medo dos filisteus, com medo deles vir na direção do povo de Israel, a Bíblia diz que o exército de Israel, os soldados israelitas, aqueles que deveriam guardar a nação, aqueles que deveriam proteger famílias, aqueles que deveriam proteger o povo, eles fogem. É assim que o texto diz. O texto vai dizer que certa ocasião os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. Há uma plantação de lentilhas. E nesse momento o exército filisteu vem e ataca. E o texto diz: e o exército israelita fugiu. Mas a Bíblia coloca no verso 12 esse personagem. E a Bíblia vai dizer: mas Samá permaneceu na sua posição. Eu não sei se você sabe, mas existe um efeito, um comportamento chamado efeito manada. O que é esse comportamento? É quando uma multidão começa a correr, você não sabe do que é, você não sabe o que está acontecendo, você vai correr junto. É assim que acontece. Igual eu lembro da história, muito antigamente, quando começou a surgir essas câmeras digital, bem antigamente, lá em 2004, 2003, por aí, e o cara morava no sítio muito simples, e ele foi no final de ano na cidade, ele queria dar um presente diferente, queria fazer algo diferente, e venderam para ele uma câmera digital. Naquela época as câmeras eram diferentes, né? E ele mostra a câmera digital, e as câmeras digitais têm o temporizador que teu celular tem, que você coloca tantos segundos e você vai e você pousa para foto. E esse homem então chega no sítio lá, e ele chega com aquela filmadora, ninguém sabia o que era, ninguém sabia, e ele fala: não gente, isso aqui é muito ó, só fica aqui, todo mundo para e pensa numa família grande. Pensa na família, tinha umas 30 pessoas que veio parentes, não sei de onde, final de ano, aquelas festas. Ele falou: fica aí todo mundo, e eu vou tirar uma foto. E o pessoal meio desconfiado, ele foi lá, colocou a câmera em cima de um toco. Só que como o pessoal tinha muita gente, então o pessoal ficou distante. E ele vai, programou, clicou 5 segundos. E aí ele teve que partir correndo assim para dar tempo desse. E a hora que ele sai correndo, meu irmão do céu, todo mundo abre, começa a correr. Um pula a cerca de arame, se rasga todinho. Ele falou: gente, você está correndo, por quê? Ele falou: você que sabe, saiu correndo, você imagina a gente. Se você que sabe o que é, você partiu na corrida, você imagina nós. Isso é efeito manada. E quando acontece algo assim, a tendência é fugir. Você imagina, meu irmão, o povo já tinha fugido. Quem fica no campo é o exército. E agora você olha e esse exército está fugindo. Mas a Bíblia vai dizer que Samá, ele não foge. Samá, ele tem um campo de lentilhas.
Ele tem essa propriedade, e a Bíblia vai dizer que ele permanece nesse lugar, nesse campo de lentilhas, e a Bíblia vai dizer que ele toma essa posição, e a Bíblia vai dizer que este homem, sozinho, ele derrota os filisteus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que a Bíblia, ela é a verdade, que ela é a palavra de Deus? Eu creio. E a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que o Senhor lhe deu grande vitória, por causa da decisão dele de permanecer, por causa da decisão dele de permanecer naquele lugar. Deus, olhando para aquela atitude, Deus deu a ele uma grande vitória. Diga aleluia. O que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos aprender e tirar de lição desse homem? Primeiro, preste bem atenção, o inimigo sempre estará observando o teu plantio. Vamos para um outro texto que está lá em Juízes. Juízes capítulo 6. O verso 3. Juízes 6, 3 diz assim: sempre, projeta isso, sempre que os israelitas, diga assim, sempre, diga sempre. Preste bem atenção, sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos de inimigo que vinham com seu rebanho e tendas eram como uma praga de gafanhoto. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Olha que interessante. O verso 3 começa dizendo que sempre que o povo de Israel fazia o plantio. Nós precisamos, meu irmão, ter essa noção muito grande. Tem gente que exalta Satanás demais. Tem gente que dá um poder ao inimigo muito maior do que ele tem. Tem gente que coloca Satanás acima de Deus em força, em poder, e como se Deus fosse um ser tão pequeno. Primeiro, porque Deus não tem adversário. Não existe adversário para Deus. Por quê? Porque um adversário tem que estar na mesma altura, e Deus não tem ninguém à altura dele. Por isso que a Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário, não adversário de Deus, porque ele não consegue fazer altura com Deus. Mas você vai observar que sempre aqui existem pessoas que dão esse poder a mais para o diabo, mas existem outras pessoas que eles também menosprezam, e eles vão vivendo a vida como se não houvesse um inimigo que nós devemos enfrentar. Primeiro que esse inimigo, todo inimigo, meu irmão, ele está sempre observando. Quando nós falamos de um inimigo, você não vê o inimigo a todo instante. Infelizmente, essa semana que passou, nós tivemos um incêndio num comércio da cidade, em 2 comércios, e quase um senhor do fundo, que morava ao fundo, quase morre se não fossem os policiais ali. E observou a câmera que alguém, na madrugada, quando ninguém está observando, meu irmão, o inimigo, ele está a todo momento observando, ele está vendo os passos, ele está vendo a hora, ele está vendo o momento em que muitas vezes nós não estamos atentos, ele está observando. Então nós vamos entender que existe um adversário, que nós temos um inimigo, e que a maior intenção dele é chegar na minha e na tua vida na época da colheita. Por que época da colheita? Por que o inimigo não chega antes? Porque ele quer que você plante por ele. Ele quer que quem tenha o trabalho seja você. Ele quer que quem tenha o esforço, que quem trabalhe de sol a sol, é você. E quando chega o momento, porque a colheita significa
celebração. A colheita significa desfrutar. Desfrutar de um tempo de esforço, de você colher o fruto de muito esforço, de muita... A colheita fala disso. E quando que o inimigo chega, é nesse tempo. Porque quando você está plantando, todo agricultor, ele tem uma expectativa. Todo agricultor, ele tem uma meta. Ele diz assim: olha, eu plantei tanto e eu vou colher tanto. Com esse tanto eu vou fazer isso, com esse tanto. E se tem alguém que precisa de muita fé, é o agricultor. Então você imagina, ele passa o ano inteiro, ou ele passa o ano inteiro cultivando a terra, ele passa o ano inteiro preparando a terra. Ele tem que nesse tempo cuidar para que as pragas não venham e não roubem a plantação. Ele tem que ficar preocupado, dizendo: será que vai chover? Será que não vai chover? Será que vai chover demais? Será que vai faltar chuva? É uma expectativa de meses. Às vezes tem culturas que demoram 6 meses, 9 meses. Outras culturas demoram ainda mais. E nesse tempo que você está ali trabalhando, nesse tempo que você está lutando, que aí você chega naquele sol, você fala: meu Deus, me dá força. Olha que chega o momento da colheita. É o momento que o inimigo chega na nossa vida. Porque ele não quer que você colha aquilo que Deus te deu. Ele não quer que você colha as sementes que Ele te deu para plantar, que Deus te deu para plantar. Ele não quer que você celebre. Por quê? Porque a colheita é um tempo de celebração. A colheita é um tempo de alegria. E a última coisa que o inimigo quer é te ver sorrindo, é te ver celebrando. A última coisa que o inimigo quer é te ver alegre, é te ver saltando de alegria. Então ele chega no momento da colheita. Se você olhar para a tua vida, você vai prestar atenção em algumas coisas. Que sempre, num momento importante e de celebração das nossas vidas, sempre você vai observar que tem um ingrediente para tentar roubar a nossa alegria. É como se a gente nunca conseguisse celebrar por completo. É como se isso, meu irmão, vai se repetindo. E chega um tempo que as coisas estão tão boas que você diz assim: ó, quando que vai acontecer? Você está tão acostumado quando você colhe algo. Você está tão acostumado quando chega o momento de você celebrar. E de repente vem aquele banho de água fria. De repente vem aquela situação e vem uma decepção. Tem gente que está tão acostumado que quando está um momento bom, ele já fica na expectativa: quando que isso vai virar? Porque na minha vida é assim, eu sempre tenho que celebrar a derrota, mas não consigo celebrar a vitória. É o filho que você sonha, é o filho que você prepara o quartinho, é o filho que o tempo vai passando e você vai celebrando. Você faz os aniversários, você celebra com tanta alegria. É 1 ano, é 2 anos. Você celebra o primeiro dia de aula. Você celebra quando ele entra no primeiro colegial. Você celebra. Mas quando chega o momento dessa jovem se desenvolver, o inimigo ataca. De repente uma amizade que vem. De repente uma enfermidade. De repente aquele jovem que você tanto sonhou, de repente a depressão toma. De repente vem e ele se enlaça com uma moça diabólica, ou ao contrário. E agora você percebe que aquele filho que você tanto sonhou, você percebe que agora você não tem mais uma noite de sono, porque você deita, você não sabe mais onde está. Ele começa a se envolver com outras coisas, e o coração de pai, de mãe fica assim: aonde será que está? Que hora que vai chegar? Que notícia que vai vir? Que hora que o telefone vai tocar? Que hora que esse WhatsApp vai tocar? Meu irmão, olha a dificuldade. O inimigo está olhando para a tua família. O inimigo está olhando para a minha família. O inimigo está olhando para a tua empresa. O inimigo está olhando para a tua casa.
O inimigo está olhando para aquilo que você está plantando. Então você está plantando, você está ali, e o inimigo, ele está observando. Por quê? Porque quando você chegar na expectativa de dizer, agora eu vou celebrar, agora eu vou colher o resultado de tanto esforço, é nesse momento que ele chega. Israel planta o seu campo de lentilhas, Israel prepara tudo. Eles estão aqui pronto para celebrar. E você sabe que em Israel havia festas para celebrar a colheita. Você sabe que em Israel existe algumas festas, uma festa que chama Festa das Colheitas. É uma festa de Israel, uma das que o próprio Deus instituiu. Agora, olha que interessante, porque o inimigo sabia. E o inimigo vai dizer assim, olha, não vai ter festa. Essa festa que vocês estão marcando, que era a festa das colheitas, que Israel celebrava todo ano, que eles tinham que celebrar por uma ordenança de Deus, ele está dizendo assim, ó, eu vou roubar a celebração de vocês, eu estou cancelando a festa. Estou cancelando. Essa família que você sonhou, você não vai sonhar. Essa expectativa que você teve, essa empresa que você tanto investiu, essa profissão, esse concurso que você fez, meu irmão, alguma coisa você vai observar. Você vai observar que Satanás, ele vem lançando tristeza no nosso coração. Então diga assim, o inimigo sempre está observando o plantio. Obrigado. Agora, segunda coisa, o texto vai dizer que quando o exército foge, Samar não foge. Olha que interessante, meu irmão. Quando o inimigo vem com a sua espada, com os seus escudos, com lança, eles vêm gritando, eles vêm fazendo barulho, e eles vão dizer, olha, zombando talvez dos israelitas, vocês são uns trouxa mesmo. Vocês trabalham para a gente, está vendo? Vocês plantaram, agora quem vai comer, quem vai encher a barriga somos nós. Meu irmão, eu olho para Samar, e isso daqui, pastor, como que eu não permito o inimigo roubar a minha colheita? Uma coisa você tem que ter. Uma dessas coisas você tem que ter. E uma delas é indignação. Meu irmão, existe um problema que às vezes a gente não sabe, não tem a maturidade de discernir sentimentos, de discernir emoções. E às vezes a gente pensa assim que crente não pode se indignar, crente não pode achar ruim, crente é o crente da paz. Meu irmão, depende. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos dá equilíbrio. O que é equilíbrio? Não é tanto para lá e nem tanto para cá, é no meio. No meio. Por quê? Ai, pastor, nós somos da paz. A gente é crente, a gente gosta da paz. Se Israel fizesse um acordo de paz, não existiria Israel hoje no mapa. Lembra que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração? Colocados dentro de vagões de trens e jogado veneno que a própria Bayer fabricou e matou milhões e milhões de judeus ali. Meu irmão, hoje Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo, um dos exércitos mais tecnológicos do mundo. O mundo fica metendo pau em Israel, porque Israel fez isso, porque Israel fez aquilo. Meu irmão, se Israel baixar a guarda em algum segundo, Israel é muito pequeno, meu irmão. Israel é um estreitozinho assim, ó, cercado pelo Egito, cercado pelo Irã, o Iraque, tudo muito próximo, todos inimigos. Israel tem o seu domo de aço, que é um sistema antiaéreo. Irmão, você não tem noção. Pesquisas mostram que é lançado por dia a média de quase 100 mísseis contra Israel por dia. O que eu preciso ter? Meu irmão, uma coisa que crente tem que ter
é indignação, porque a apatia não faz parte daquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 1,7: não vos dei espírito de covardia, mas espírito de poder, de moderação e amor. Nós precisamos ter indignação. O que é indignação? É você ter uma causa justa. É você dizer assim, ó, esses caras vão comer essa lentilha, na última hipótese, eles vão ter que lavar bem, que eu vou sujar com meu sangue tudinho, porque o negócio que vai ficar feio. O negócio aqui agora, eu posso até morrer, mas eu não vou morrer correndo, eu vou morrer lutando, eu vou morrer partindo para cima. Meu irmão, isso aqui você fala, pastor, isso aqui não tem nada a ver. Pastor, meu irmão, preste bem atenção em algo. Olha que interessante. Vou trazer um pouco do meu cotidiano. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa, a pessoa às vezes ela está meio depressivo, cabisbaixo, e às vezes o grande motivo é que uma baixa autoestima, de repente pelo corpo, principalmente mulher. Mulher tem uma baixa autoestima, porque talvez está 2 quilos a mais, estou sendo generoso aqui, né? Porque eu estou no mesmo pacote, e eu estou 2 quilinhos a mais, e aquele, parece um pão que está quase no ponto de assar, começa a crescer aqui, e aí a mulher fica triste, fica abatido e tal. E homens também ficam. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você entenda o que eu estou querendo te dizer. Se o que traz a minha condição de uma baixa autoestima, de tristeza, que me deixa desmotivada, que me deixa num quarto trancado, que eu não quero, é o meu peso, meu irmão, o que impede de emagrecer? Você entende que muitas vezes a gente reclama de coisas que nós não lutamos. Qual é o teu problema? Estou com esse patrão, cara terrível, cara mau. Olha, eu não aguento mais, eu vou para a empresa, eu vou tremendo. Eu falo, mas existem milhões de empresas no mundo. Você não consegue sair dessa circunstância. Se isso é a grande causa que te causa angústia, que te causa sofrimento, cadê a indignação que te faz lutar, dizer, não vou sair daqui, eu não vou aceitar essa condição, eu não vou conviver com essa tristeza, eu não vou conviver com essa angústia, meu irmão, quando eu falo de indignação, é a vontade de lutar para mudar o contexto qual você está vivendo, porque a maioria fugiu. O exército de Israel fugiu, as pessoas fugiram, eles aceitaram a condição, eles aceitaram aquele atestado, eles aceitaram dizendo, a gente vai tentar outra vez, essa colheita, eles se conformaram com a derrota, mas Samar, ele tem uma característica, qual que é? Eu vou lutar para transformar essas circunstâncias, e eu sei que Deus é comigo. Às vezes, meu irmão, a gente não luta. Às vezes a gente olha para uma situação, às vezes a gente reclama de uma condição que nós estamos, mas nós também não fazemos nada para mudar, porque nós aprendemos a fugir. Por isso que eu falei que Samar é um homem nobre. E gente nobre, os seus valores são nobres. Gente nobre não é a maioria, ele é diferenciado. Porque às vezes eu reclamo, a gente fala, meu Deus, olha, faltou o dinheiro para comprar o pão, faltou, meu irmão, hoje o mundo tem tantas oportunidades. Hoje o mundo tem tanta coisa para você fazer. Hoje tem tantas ideias, tem tanta coisa que você pode. Meu irmão, preste bem atenção. A indignação te faz olhar para a possibilidade de que isso pode mudar. Quando você se indigna com algo, quando você diz, eu não vou aceitar isso, os teus olhos se abrem para uma mudança, dizendo, não, eu creio que Deus vai fazer. O que adoece
é algo que nós chamamos de apatia. Diga assim comigo, apatia. O que é apatia? Apatia é você fazer um diagnóstico do problema. Apatia é você fazer um diagnóstico daquilo que está acontecendo e você então fugir, você se conformar, você aceitar. Isso é apatia. Apatia é uma pessoa que não tem reação, ou a reação dela é uma reação de fuga, de fugir. Mas Samar não tem isso. Uma das coisas que nós podemos ter e devemos ter é essa indignação. Tem hora que você só vai desfrutar da vitória se você decidir pegar a espada na mão e falar: eu vou fazer luta, eu vou guerrear, eu vou. Não, mas você não é crente? Por isso mesmo, porque eu sou crente e o meu Deus é chamado como Senhor dos Exércitos. Eu vou para essa batalha, eu vou lutar. Então deixa eu falar algo para você. Quem gosta de paz, quem não gosta de confronto, a melhor coisa realmente é fugir. Porque a característica de quem vence é aprender a fazer guerra. Eu não estou falando de crente barraqueiro, de gente barraqueira, que é outra história, outra pregação a gente comenta sobre gente assim. Não é de gente assim que eu estou, mas é gente com discernimento. Gente que sabe que ele foi até onde ia, até onde podia, mas ele sabe que agora ou ele enfrenta. Então eu falo da minha vida. Irmão, pensa num cara que não gosta de confronto, que não gostava de nada. Sou eu. Eu sou fleumático, temperamento. E o fleumático é o cara da paz, o cara tranquilo. Só que eu percebi que sem guerra a gente só perde. Eu percebi que às vezes você fazendo o papel de bonzinho, eu percebi que às vezes você é conhecido como, não, aquela pensa num cara, gente, olha, nunca abriu a boca para nada. Meu irmão, eu fui percebendo na minha vida que você nunca ganha. Claro que eu estou falando de situações e situações. A Bíblia diz que há um tempo de falar e há um tempo de se calar. Eu estou falando com pessoas que têm um discernimento, amém, meus irmãos? Mas tem hora que de repente para a tua casa ter paz, você vai ter que sentar com o teu filho e falar: vem cá, nós vamos resolver essa situação agora. Pode embrulhar o estômago, pode ficar nervoso, pode dar falta de ar, pode ser, mas você vai ter que sentar e enfrentar. Você vai ter que sentar, porque o texto diz que Samar permaneceu na posição. Você vai ter que sentar muitas vezes com teu marido e você vai ter que falar para ele: vamos conversar e vamos resolver isso aqui. Às vezes você vai sentar com a tua esposa e você vai dizer: nós vamos pontuar desta forma. A partir de hoje Deus tem dado uma direção e essa direção vai ser assim. Meu irmão, se você não se posicionar, você nunca vai colher aquilo que você plantou, porque todas as vezes que chegar o tempo da colheita, alguém vai vir para roubar. Alguém vai vir para roubar. Irmão, a nossa casa, ela tem que ser um lugar de paz. A tua casa tem que ser um lugar que você sai, você enfrenta as tuas batalhas, você enfrenta as tuas lutas, você enfrenta os teus percalços, e a tua casa é o lugar que você volta para você se reerguer, se renovar. Diga amém. Amém. Então a tua casa precisa ser esse lugar. A tua casa precisa ser lugar de paz. Mas quantas pessoas que não têm paz por causa de um filho? Não tem paz por causa de uma filha que às vezes está dando trabalho. Às vezes não tem paz por causa, meu irmão, tem parente que vem na casa da gente para perturbar. Tem gente que, se você não percebe, ele está sendo usado pelo inferno para entrar dentro da tua casa e roubar a tua alegria, roubar a tua paz, para trazer intriga, para trazer fuxico, para trazer... Meu irmão, tem gente que não respeita nem a tua casa, porque, primeiro, a tua casa para entrar tem que bater palma ou bater a campainha.
Tua casa não pode ser qualquer lugar que o povo entra e sai de qualquer jeito. Às vezes tem um vizinho, meu irmão. Tem gente que às vezes ele chega e você começa a sentir mal. É gente que não respeita a privacidade. É gente que às vezes chega, você estava até bem, mas a pessoa chega e você começa a ficar mal. Meu irmão, você vai ter que se posicionar. E às vezes tem pessoa que você vai chegar e vai dizer: nós vamos mudar a partir de hoje. Existem coisas aqui que eu não vou aceitar. Irmão, eu liderei jovens por 13 anos. E jovem é assim, ó. Ou você tem o controle da situação, ou ele tem o controle. Então você imagina, liderando adolescente, jovem. E eu lembro de uma vez um jovem, graças a Deus não se desviou, está até hoje em Junquerópolis. Uma vez esse jovem, nós fomos para um acampamento em Jales. Ele deu tanto trabalho. Chegou em Andradina, eu falei: para o ônibus. Ele era adolescente, eu falei: desce. Mas como assim? Desce. A Juliana ficou apavorada: pastor, mas, amor, mas como que ele vai? Eu falei: não é problema meu. Antes de sair eu avisei, eu dei o recado. Eu falei que tem que respeitar. E passei a cartilha. E aí meu irmão não respeitou e tal, não obedecia. Chegou lá, falei: motorista, para, desce, pode descer. Ele desceu. E aí já meio que choroso. E como o pai dele vai vir buscar? Não é problema meu. A minha responsabilidade é pegar um filho de um pai e levar, mas para ele andar dentro desse ônibus tem um protocolo. Está entendendo, meu irmão? Amém? Para ele entrar, a condição para ele permanecer, ele respeitar. Meu irmão, e todo mundo ficou nervoso e tal. Eu coloquei esse jovem de novo para dentro pela minha esposa, que ela disse: amor, pelo amor de Deus, e vai. Mas graças a Deus, esse menino mudou. Porque existem coisas que só vão mudar o dia que você parar na tua posição e você falar: aqui vocês não bagunçam. Aqui você não vai causar desordem. Isso que está aqui é o que Deus me deu. E eu vou guardar com a minha própria vida. Diga assim: primeiro, indignação. Segundo, diga assim: defender aquilo que Deus me deu. Irmão, nós precisamos defender aquilo que Deus deu à família. Se você não defender o que você tem, se você não defender o que você construiu, quem vai defender? Se você não defender aquilo que Deus entregou em tuas mãos, se você não guardar a família, eu falo talvez com patrões aqui, com gente que tem empresa. Irmão, um funcionário que às vezes você não confronta, ele destrói uma empresa. Então tem pessoas que ele não gosta do confronto. Tem gente que não gosta, claro que com muita maturidade, mas tem hora que você precisa de um posicionamento, que você precisa conversar, que você precisa se colocar e dizer: olha, nós vamos ditar as coisas aqui funciona dessa forma. Outra coisa, se você é um funcionário, e se você está num lugar de desrespeito, onde pessoas te desrespeitam, meu irmão, preste bem atenção, eu não desrespeito ninguém. Várias pessoas já trabalharam em casa, já passaram, várias pessoas já passaram pela igreja, a gente contrata, a gente faz. Você não vai encontrar um que eu desrespeitei. Não tem um. Porque eu aprendi a tratar todo mundo com dignidade. Não deu, a gente resolve e tal. Às vezes você precisa ser firme, mas todos, meu irmão, às vezes teve gente que já saiu bravo, porque eu tinha que me posicionar. Mas depois de um tempo ligou: pastor, você me perdoa. Pastor, você me desculpa, pastor, eu estava errado. Eu falo: o que é isso? Vamos, deixa isso aí para trás. Mas preste bem atenção, eu respeito todo mundo. E se você está num ambiente onde você não é respeitado, esse lugar não te merece. Essa é a minha visão, meu irmão. Não quero fazer rebuliço, nada aqui não. Mas se eu tenho um patrão que me xinga, um patrão que me maltrata, um patrão que grita comigo, desculpa,
Mas eu tenho um Deus que me abre uma outra porta e que não faz eu precisar de um lugar desse. Eu creio dessa forma, meu irmão. Porque Deus não tem um lugar de humilhação para você. Claro que de repente você não pode bater a porta e sair. De repente você tem família, você tem filhos, você tem responsabilidade, mas você, o que é se posicionar? É você orar. Meu irmão, deixa eu falar aqui para você. Eu não consigo estar no lugar, uma pessoa me ofendendo, gritando, gente descontrolada, gente que... Eu não trabalho em lugar assim. Eu falo, ó, Deus abençoe, muito obrigado, mas esse ambiente não é para mim, porque eu respeito. Porque o respeito é uma via de mão dupla, meu. O respeito vai, mas ele tem que voltar. Mas muitas vezes a gente vai aceitando as condições. Muitas vezes, meu irmão, se você chegou a algum momento da tua vida que você adquiriu dívida, de repente hoje você tem que lidar com dívidas. Você tem que lidar com pessoas batendo na tua porta, pessoas te cobrando. E deixa eu falar, chegou um momento da minha vida que eu já devi. E quem está devendo, meu irmão, a pessoa cobra muitas vezes a gente como se fosse um lixo. Maltrata, ou trata de qualquer jeito. Por que eu estou falando isso? Porque se você está em alguma condição hoje, alguma condição que a tua alegria tem sido roubada, alguma condição hoje de humilhação, meu irmão, se posicione e fala: Deus, me dá a possibilidade de quitar essa dívida. Deus, me abre uma porta para eu sair dessa condição. Porque o que Deus tem para você não é uma rota de fuga, não é você se entristecer porque o inimigo roubou a colheita, mas o que Deus tem para você, o texto diz aqui que Samar permaneceu na posição, no meio do campo, e derrotou os filisteus. E a Bíblia diz: e Deus lhe deu grande vitória. O projeto de Deus, o desejo de Deus não é que você fuja. O desejo de Deus não é que você plante e o inimigo colha. O desejo de Deus é te dar grande vitória em todas as áreas da sua vida. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Esse posicionamento, diga assim por último: posicionamento. O que é posicionamento? Esse posicionamento não é só comportamental. Esse posicionamento não é um posicionamento apenas comportamental, de atitude, mas quando a Bíblia fala de posicionamento, a Bíblia fala de um lugar físico. Quando a Bíblia fala desse posicionamento, é você manter ou você assumir o lugar que Deus tem para a tua vida. Irmão, primeiro a gente tem que entender o que Deus tem para a tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje. O lugar aonde você está é a posição que Deus quer te colocar? O lugar aonde você está hoje, a condição que você está hoje, essa condição, essa posição é a posição que Deus tem para a tua vida. Porque quando a Bíblia fala, mas Samar permaneceu em sua posição, diga assim: mas Samar permaneceu em sua posição. Você vai entender o que é posição, irmão. Você vai entender. A posição, ela é mais do que uma nomenclatura. A posição é mais do que um direito. A posição é um lugar. Então, um exemplo bem claro. Quantos aqui já ouviram falar do filho pródigo? Todos. O filho pródigo que, por ser filho, ele é herdeiro, ele tem a fazenda, um pai rico, um pai próspero, um pai abençoado. E enquanto ele está nessa posição de filho, ele está desfrutando, meu irmão, de bênçãos. Ele está desfrutando de proteção. Ele está desfrutando de cuidado. Naquela época, meu irmão, nessas épocas antigas aqui,
E até um tempo, se você for para a história, os fazendeiros tinham um exército próprio. Às vezes pequeno, mas tinha um exército próprio. Lembra quando Abraão reúne os seus homens e vai para a batalha? Lembra disso? Que vai libertar o Ló. Então, esse filho, ele tem proteção. Esse filho tem um lugar, ele tem prosperidade, ele tem comida, mas chega um tempo que ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele pega a parte da herança e a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua, uma terra distante. Então ele tem uma posição e ele sai dessa posição. Quando ele sai dessa geografia, quando ele sai dessa posição, meu irmão, a vida dele começa a desandar. Aquilo que ele tinha em abundância, aquilo que ele tinha que não faltava, tinha além do que ele precisava, agora porque ele está fora da posição, porque ele está fora da geografia, agora as coisas começam a desandar. Chega um tempo que a fome vem, esse rapaz perde toda a herança, ele já não tem mais condições de se manter, ele está com fome, e ele vai pedir emprego numa fazenda, e o dono dá de emprego a ele, cuidar dos porcos, e o texto diz que o desejo deste filho era se alimentar das bolotas que era dado a esses porcos. Deixa eu fazer uma pergunta: o filho que estava na casa do pai, e esse filho que agora está desejando comer as bolotas dos porcos, é a mesma pessoa? Sim ou não? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, meu irmão? Sim, meu irmão, vocês não são espíritas, né? É a mesma pessoa, meu irmão. É o mesmo filho que estava na casa do pai. É o mesmo filho, é ou não é? É o mesmo filho, meus irmãos? Mas por que a condição dele então muda? Porque ele saiu da posição. Quando a gente fala de se posicionar, é você assumir a posição que Deus te colocou. É você assumir o lugar que Deus te colocou. Esse jovem, então, ele sai da sua posição, e agora, porque ele sai da sua posição, ele enfrenta a pior luta da sua vida, a pior batalha da sua vida, até que a Bíblia diz que ele cai em si, e ele entende que ele precisa voltar para a sua posição, e quando ele volta para a sua posição de filho, dentro daquela geografia, a Bíblia diz que o pai coloca ele, dá uma roupa nova, sandálias novas, um anel novo, o pai manda matar um novilho, o pai dá um banquete para ele. Olha o que significa posição. Por que os filisteus vêm contra a nação? Porque o inimigo sempre vai querer te tirar da posição aonde você está. E a posição que Deus te colocou, o lugar que Deus te colocou, é um lugar de colheita, meu irmão. O inimigo muitas vezes nos deixa lá, até enquanto a gente está plantando. Mas quando chega o momento da colheita, o inimigo diz: agora você sai, porque quem vai ocupar esse lugar sou eu. Mas eu quero terminar aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus está te trazendo para essa posição. Eu quero dizer que Deus está te trazendo para este lugar. Eu sei que muitas vezes a tua condição, é uma condição muito difícil. Que você, meu irmão, vamos ser sinceros. Eu creio que Samar confiou em Deus, eu creio. Mas eu creio também que ele pensou assim, ó: eu não sei se eu volto vivo para casa. Porque a gente tem as nossas dúvidas, meu irmão. Mas ele falou assim, ó: a minha posição é esse lugar. Se eu tiver que morrer, eu prefiro morrer no lugar que Deus me colocou. Olha que interessante, Samar: eu prefiro morrer na condição que Deus me colocou do que continuar vivendo num deserto aonde Deus não me chamou. Dá até para você colocar no Instagram depois essa frase, meu irmão. Preste bem atenção. Eu prefiro morrer no lugar que Deus me colocou do que sobreviver no lugar que Deus não me chamou. Porque existem pessoas
que saíram de suas posições para evitar o confronto, para evitar a luta, porque o medo veio, mas estão sobrevivendo em outros lugares. Agora, quando Samar, talvez isso é coisa minha, quando Samar diz assim: eu vou morrer, mas eu vou morrer aqui. Eu posso morrer, mas eu vou lavar de sangue esse terreno aqui. O meu sangue vai estar aqui. Talvez ele imaginou: isso é coisa minha, eu vou morrer, mas eu estou dando um recado para os meus filhos. Os meus filhos estão vendo que o pai não fugiu da batalha. Eu posso até morrer, mas eles vão ver que... Mas meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Quando Samar vai decidido para a batalha, talvez até crendo que seria a última batalha dele, que seria talvez o último momento dele. Deixa eu falar para você uma coisa. A Bíblia diz que Deus deu grande vitória a ele. A Bíblia diz que Deus se colocou naquele lugar. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona no lugar onde você está, quando você decide lutar, quando você diz assim: eu não vou entregar a colheita que Deus me deu, eu não vou entregar a família, eu não vou entregar aquilo que Deus colocou na minha mão. Quando você decide estar neste lugar, meu irmão, quero dizer uma coisa para você: Deus permanece contigo na batalha. O Senhor dos exércitos, Ele permanece do teu lado. E não era Samar que estava lutando, mas quando Samar decide permanecer, é Deus que está à frente dele, é o Senhor dos exércitos que está à frente dele. Então quero dizer, você pode estar com medo, você pode estar batido, mas Deus está te chamando hoje. Se coloque na tua posição, se coloque de pé no lugar que eu te chamei, porque eu sou contigo nesta batalha. Eu sou, você não está sozinho. Diga aleluia, em nome de Jesus.